Fala galera conectados, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Antes de qualquer coisa, como sempre, compartilha, deixa o seu like, ative o sininho de notificação aí e bora pro vídeo, beleza? Bom, estou aqui hoje com o pastor Eduardo. Eu quero passar para ele aqui para que ele fale um pouco sobre ele, fale aí mais um pouquinho sobre o ministério onde ele atua, qual é a área que ele atua. Pastor, seja bem-vindo, fique à vontade aí. Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Eu sou o pastor Eduardo, pastor auxiliar na Igreja Batista Memorial de Cajamar, em São Paulo. Nós também fazemos parte do Ministério de Ensino Serve Filho, que é uma empresa voltada a cursos teológicos e pedagógicos. E nós estamos nessa caminhada com Cristo aí já há alguns anos, desde 1992 que nós estamos nessa caminhada de fé. Amém. E pela misericórdia de Deus, estamos aqui hoje com vocês, agradeço a oportunidade. Amém, pastor. E vamos lá, vamos estudar a palavra de Deus. Vamos lá. Então, amados, o tema que nós vamos discutir hoje é dando uma continuidade, uma parte 2 ao vídeo anterior que nós falamos sobre fé. Você já deve ter percebido aí. Nós falamos sobre fé, o vídeo pausou em um certo momento e hoje nós estamos continuando aqui a parte 2. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Hebreus 11. Claro, nós vamos dar uma passeada aqui pela Bíblia, mas o livro principal onde nós vamos falar aqui é Hebreus 11, que está escrito assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto. Por meio da fé, ainda fala. Amém? Sobre fé, nós vamos falar um pouco aqui sobre essa questão de fé, que para muitas pessoas ainda há uma dúvida, ainda há uma incerteza, e hoje aqui nós queremos trazer, debaixo de toda a graça, debaixo da presença do Espírito Santo, um pouco para você daquilo que nós entendemos, daquilo que nós compreendemos sobre fé. Amém? Pastor, fique à vontade aí, comente sobre esse versículo, outros versículos que o senhor tem para nós aí. Fique à vontade, pastor. Glória a Deus. Quando nós falamos que a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que nós não podemos ver, a gente pergunta na prática: o que é fé para você? Nós realmente temos fé? Nós realmente cremos que Deus ele vai agir na nossa vida? Porque uma coisa é o discurso. O discurso é bonito dele. Sim. Sabe, falar que Deus ele vai suprir as suas necessidades, que Deus vai consolar o seu coração, falar que Deus vai fazer um milagre. Isso é muito bonito, é um discurso muito interessante. Mas muitas vezes, quando a situação acontece conosco, a gente se pergunta: será que eu tenho fé realmente? Será que se aquilo acontecer comigo, como será que eu vou me comportar? Eu conheço fatos, conheço histórias de amigos, colegas que estão aí no campo missionário. Eu tenho um pastor amigo meu que é missionário na África, foi meu colega na pós-graduação de missiologia. Ele fala que quando ele chegou lá, os filhos dele pegaram malária, pegaram doença assim, estiveram quase à beira da morte. E eles tiveram que lidar com isso. Houveram também outros conhecidos nossos, também missionários na África, que chegaram lá, uma das filhas dele morreu. Nossa. E nós muitas vezes perguntamos: Senhor, onde é que tu estavas na hora que meu filho morreu? Aí Deus responde para nós: eu estava no mesmo lugar que eu estive quando meu filho também morreu. Então Deus ele não está alheio à nossa necessidade, mas Deus ele tem um plano e um projeto em tudo que acontece em nossa vida. Sim. Mas será que a minha fé ela é só palavra? Ou na hora que vem para mim uma situação difícil, eu sei viver aquilo que eu estou pregando? Sim. Então, quando a gente fala de fé, não pode ser apenas uma palavra.
Porque quanto mais nós pregamos, mais nós vamos ser testados daquilo que nós estamos pregando. E a fé, ela vai desenvolver-se dia após dia dentro da nossa realidade. Então uma pessoa ela precisa entender que viver em fé não é simplesmente falar que tem fé. É na hora da aprovação, naquele momento mais difícil, ela colocar a fé dela em prática, uma fé prática, não só de palavras, né? A pessoa precisa deixar com que a fé leve ela a níveis diante do Senhor, a níveis extraordinários, a níveis a qual ela nunca viveu, através da fé. Como nós lemos aqui, e outros tantos livros, Heróis da Fé é um exemplo, que homens viveram coisas no seu tempo, fizeram o seu tempo específico através da fé, porque eles viveram de fato a fé. Não somente uma falácia, não somente falou alguma coisa, mas viveram fé. Então as pessoas precisam entender isso, que viver em fé não é só simplesmente ir ao culto. Eu tenho fé porque eu vou ao culto. Como a gente estava falando agora há pouco aqui, Deus está vivo para algumas pessoas exercem a sua fé ao ponto de manifestarem Deus, de manifestarem a presença do Senhor, onde quer que elas estejam, na escola, trabalho, em casa. Essa fé faz com que quem está de fora olhe e crie um desejo de seguir esse Deus, seguir essa fé, porque, como o senhor disse, missionários que saíram para fora do Brasil e sofreram algumas coisas, tudo pela fé, porque eles acreditam, eles têm a fé em um Deus que os guarda, que os socorre, e tudo aquilo que eles estão vivendo é fruto da fé. Nós conhecemos missionários, sim, estamos envolvidos em um campo missionário, e o que a gente tem ouvido, o que a gente tem visto muitas das vezes é isso, é a fé. A gente fala, mas como aquela pessoa recebe aquele milagre, como aquela pessoa recebe aquilo? Às vezes vai numa igreja e recebe coisas que tem gente que está lá há 10 anos e não recebeu nada. É a fé. É a fé que faz você romper em situações, receber coisas que infelizmente tem pessoa que está vivendo 10, 30 anos dentro de uma igreja e ainda não viveu. A fé, pastor, para a gente tentar entender aqui, a fé ela tem esse poder de fazer com que uma pessoa chegue no ministério hoje, receba um milagre, e uma pessoa que está ali há 10 anos sem fé não receber nada. A fé chega nesse nível, né? Ok. Existem alguns tipos de fé para nós pensarmos. Existe a fé comum, a fé especial e a fé em Deus. Então vamos lá, o que é fé comum? Toda vez que nós vamos dormir à noite, nós temos fé que no dia seguinte nós vamos acordar, vamos levantar e vamos trabalhar. Sim. Ao sair para o trabalho, nós temos fé que nós iremos e retornaremos em paz. Isso é a fé comum. Fé comum. Isso independe de ser cristão ou não. Qualquer cidadão comum ali tem a sua essa fé comum. A fé em Deus, vamos entrar já na área cristã. Uhum. Então, aqueles que professam a fé cristã, eles têm uma fé em Deus. Tem fé que Deus ele vai te salvar, tem fé que Deus vai curar, tem fé que Deus vai fazer milagres. Mas tem aquela fé especial que é o dom da fé, que seria o mais alto nível de fé, que nem todos, mesmo sendo evangélicos, sendo cristãos, sendo crentes, eles têm esse privilégio de ter esse tamanho de fé. E nós vamos ver essa fé em algumas pessoas da Bíblia, entre elas Abraão, que eu quero falar um pouco sobre ele daqui a pouco, mas uma fé especial, uma fé que vai além daquilo que nós normalmente professamos. Ela vai materializar aquilo que nós muitas vezes pregamos, mas que nós, na verdade, pouco cremos. Aí eu venho aquela pergunta, Nietzsche estava errado quando ele falou que Deus está morto? Nós endemonizamos o Nietzsche, não estou aqui para ser advogado dele, até porque ele já morreu mesmo, mas até abrindo aqui um parênteses, uma brincadeira que fizeram, né? Sim. Colocaram no muro assim, Deus está morto, assinado Nietzsche. Aí veio alguém que escreveu embaixo, Nietzsche está morto, assinado Deus.
Então, mas aqui Deus continua vivo e Nietzsche, Exatamente. ele já morreu. Mas quando ele falou Deus está morto, será que ele está totalmente errado? Porque depende da tua fé. Esse Deus pode estar morto ou vivo na tua vida. Sim. E a crítica do Nietzsche, ele vai muito na fé cristã, que professa crer num Deus, criador dos céus e terra, que faz milagres acontecerem, mas a sua vida, ela não exercita aquilo que ela prega. Então falaram, Deus está morto, porque ele é só palavra. Sim. Na boca da maioria das pessoas da sociedade atual, Deus é só palavra, ele está morto, porque antigamente, antes do iluminismo, na época lá da Idade Média, um pouquinho antes, na época pré-socrática, a gente vai ver que as pessoas tinham uma visão muito mitológica, tudo levava a ser Deus, tudo vinha do divino, Sim. tudo tinha um fundamento espiritual da coisa. E a partir do momento que o homem foi induzido a achar que ele próprio pode resolver todas as coisas, Deus começou a ser colocado de lado. Aí Nietzsche fala, Deus está morto, porque tiraram a importância de Deus na solução dos problemas do mundo. Passou a dizer que você pode resolver as coisas por si próprio. Não precisa de Deus. Não precisa de Deus. Vamos pensar aqui uma coisa, sei lá, vamos pensar um eletrodoméstico, um eletroeletrônico que nós nunca vimos na vida ainda. E que ele acabou de ser lançado lá no Japão. Aí chega para você aqui um eletroeletrônico desse que você nunca viu, não sabe nem o que é, tá aqui e fala, pronto, pastor, coloca para funcionar. Como é que vai fazer ele funcionar? Normalmente tem que olhar o manual. Ah, tem que olhar o manual. Então peraí. Se tenho que olhar o manual para fazer ele ligar, significa que ele sozinho não consegue. Não funciona. Mas peraí, nós fomos levados a crer que eu consigo, eu sou o cara. Então chega para ele e fala assim, ô aparelho, funciona, você é capaz, vai, eu creio em você. Não vai. Não vai. O ser humano é diferente. Quem é que sabe como funciona isso aqui? Quem criou ele. Quem criou? E quem criou fez um manual. Sim. O ser humano foi criado por quem? Por Deus. E qual é o manual que deixou para nós? A Bíblia. A Bíblia. Então, para você entender como você deve funcionar, consulte o seu manual. Isso é muito profundo. Ela é a base da tua fé. Sim. Nós cremos porque algo foi nos passado falando como eu devo crer. Em quem eu devo crer. Eu devo crer nesse Cristo, nesse Deus, que as pessoas tentam refutar, mas nunca conseguem. Não consegue. Quanto mais tentam refutar, mais afirmam a existência de Deus. Então, Deus está morto? Depende. Depende da tua prática de vida. Deus, até onde Deus ele exerce importância no teu viver. Até onde você entrega a sua vida para Deus determinar o que você vai fazer no dia a dia. Quando Jesus falou assim, pastor, nós devemos ser iguais crianças. Significa o quê? Dependência de Deus. É nós dependermos do Senhor. Então, ter fé em Deus é falar o seguinte, Senhor, se tu permitires, eu farei isso ou aquilo. Mas, parafraseando Moisés, não me faça sair deste lugar se a tua presença não for comigo. Eu creio que em Deus sou capaz de mover montanha, mas se Deus estiver comigo. Lá em Gênesis 1 e 2, no princípio era o verbo. Ixi, eu fui para João, é Gênesis. Me lembra o Gênesis como é que fala? No início criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava por sobre a face das águas. Se você for pegar a etimologia da palavra princípio, significa o cabeça, significa o principal, aquele que executa. Então, quando eu leio, no princípio criou Deus os céus e a terra, eu estou dizendo que Deus, em Jesus, porque Jesus é o principal, Jesus é o cabeça, criou os céus e a terra. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Segundo a teoria de Santo Agostinho, no livro Confissões, ele está dizendo que aqui prova-se a Trindade. Porque Deus Pai, no princípio, que o princípio simboliza Cristo, Deus Pai em Jesus Cristo
fez todas as coisas e o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. É esse Deus que nós cremos. Sim. A nossa fé tem que estar alicerçada neste Deus. Muito profundo isso, pastor. Haja vista que as pessoas, no passar dos anos, têm deixado de depositar sua fé em Deus, né, no Supremo, no nosso Deus, e colocado a sua fé em coisas, em pessoas, em homens, em estratégias humanas, em estratégias terrenas, o que tem afastado as pessoas de Deus. O que tem afastado as pessoas do Criador é que foi gerando-se um sistema aonde que agora você deposita a sua fé não mais em Deus. Tiraram o Deus do centro, né? Cristo não é mais o centro. Agora, muitas das vezes o homem se tornou o centro, as coisas se tornou o centro, doutrinas se tornou o centro, e isso tem afetado a igreja de alguma forma. Porque quando se tira Deus do centro, quando tira Deus do local onde ele deve estar, a igreja, o mundo, a sociedade começa a cair em ruínas, em colapso, e a gente está vendo isso acontecer. Né? Nós estamos, no nosso tempo agora, nesse tempo que a gente vive, nós estamos vendo muito isso. Nós estávamos comentando aqui sobre as coisas que ontem era simplesmente um vislumbre, agora já se tornou um pouco mais claro e daqui a pouco vai ser obrigatório. Então a gente está começando a ver o mundo apontando para um lugar, a sociedade apontando para um lugar, e tudo isso é reflexo que a humanidade tirou a sua fé no Criador. Agora colocou a sua fé na criação, na criatura, no homem, nas coisas, e nós vemos de uma certa forma isso atingir a humanidade. Eu estava vindo falando com o Eric, os cultos online, por exemplo. Chegou um tempo em que foi bom, foi top, legal, mas chegou um tempo que agora que está passando, os cultos estão começando a voltar a ser presencial, tem pessoas que não querem ir para a igreja mais porque agora dentro de casa eu consigo... Mais cômodo, né? E se tornou mais barato porque eu não preciso ofertar, eu não preciso pôr gasolina no carro para ir, eu não preciso dizimar. Então você vê que a sociedade, que as pessoas estão tirando Cristo do centro e estão se acomodando. E eu perco o meu balizador, que é meu irmão que está olhando para mim para poder dizer se eu estou certo ou errado. Na minha casa, eu estou no meu esconderijo, aqui ninguém vai poder me criticar. E eu vou acessar aquele culto que está falando aquilo que eu quero. Entendeu? Massageia o teu ego. O pastor está falando um negócio, não gostei. Vou para outro canal, vou da outra igreja, gostei, vou ficar aqui. E não tem essa comunhão, que nem o senhor está falando, essa comunhão de corpo, de igreja, de pessoas. Né, o calor de humanos, o calor dos irmãos, um com o outro, isso está sendo arrancado de certa forma da igreja. Porque tem gente agora que decidiu, não, vou cultuar na igreja, eu sou um desengrejado, e está tirando Deus do centro, está tirando o Criador do centro. E tudo isso está balizado nessa fé. As pessoas creem agora, acreditam que não precisam ir à igreja mais para adorar a Deus, não precisam estar em comunhão mais para adorar o Senhor. E de certa forma a gente vê que isso está afetando a igreja, né? E a pergunta que eu queria fazer para o senhor no momento sobre tudo isso, esses cultos online, essas coisas, a fé que as pessoas estão depositando em homens, em coisas terrenas, em ideias humanas. O que o senhor pensa, o que o senhor vê a igreja neste momento? Como que o senhor está encarando essa realidade que a igreja se enfiou nesse tempo? Eu acho interessante que o inimigo ele quer fechar nossas igrejas, quer calar a boca, quer fechar o anunciar do evangelho, mas eu creio, pastor, que essa era veio para ficar. Essa era tecnológica, ela veio para ficar. Sim. Ela não deve anular os cultos presenciais, mas nós temos que ter o discernimento do Espírito Santo para saber como utilizá-la com sabedoria, tanto quem está promovendo como quem está assistindo. Sim. Nós temos que saber utilizar as ferramentas que o Senhor tem colocado em nossa mão. Sim. Que é muito boa, né? Muito boa. Passagem. Muito boa. Estamos aqui agora neste momento, fruto dessa tecnologia. É muito bom. Estamos anunciando para centenas de pessoas no mesmo lugar. No passado, a gente vê isso. Para evangelizar, teria que ser com os panfletos na rua, um por um pontilhão ali, um por um. Hoje, o acesso é mais fácil. Um vídeo que você lança, você alcança centenas de pessoas do mesmo lugar.
Mas, infelizmente, isso tem deixado as pessoas acomodadas. Exato. Né? E quando você se acomoda na fé, no jeito de crer, no jeito de acreditar naquilo que Deus está fazendo, infelizmente vai trazer depois um problema, né? Porque as pessoas não vão querer sair mais, evangelizar porta a porta. Vão querer ficar atrás de uma câmera, vão querer ficar dentro de casa, no conforto. E isso afeta as pessoas, porque precisa desse contato. O ser humano ele foi criado através de um contato. Né? Lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, foi o contato de Deus. Deus ele quer esse contato das pessoas, ele quer esse contato dos irmãos. E isso tem atrapalhado em algumas coisas. Mas, como o senhor disse, a era da tecnologia veio para ficar. Exatamente. Nós precisamos discernir como nós vamos usar e de uma forma sadia, de uma forma santa e de uma forma específica para salvar as pessoas. A Junta de Missões da Convenção Batista Brasileira, ela trabalha um tema que é discipulado intencional. Então, você fazer discípulos com intenção de fazer discípulos e não por um acaso. Sim. Então, a gente não pode perder esse contato. Não pode perder essa relação. O relacionamento pastoral não pode ser apenas em dia de culto. Não pode ser apenas virtual. A gente não pode perder esse contato, esse olho no olho, essa conversa em particular, esse discipulado, você acompanhar o crescimento. Sim. Eu sou um grande adepto do evangelho prático. Para mim, o evangelho não pode ser apenas de fala, apenas teórico, ele tem que ser real. Você bate na porta de um barraquinho, onde você percebe que o esgoto está passando em frente à casa da pessoa. Na hora que abrem a porta, uma criança catarrenta, suja, apenas de cueca ou calcinha. Aí você olha para o teto, tá lá o telhado quebrado, com pingueira. Você chama, Dona Maria. Aí vem ela com mais um fio no braço, outro na barriga, passando fome. Aí você fala, olha, eu vim dizer que Deus te ama, Deus te abençoe, e vira as costas e vem embora. Não é, né? Não é, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Não é obrigação, pastor, que a igreja, não é obrigação da igreja fazer assistencialismo. Não é uma obrigação nossa. Mas isso não significa que nós temos que fechar os olhos para a mazela do mundo. Sim. Em hipótese alguma. Já diga-se para nós que a gente aprendeu que a igreja ela não faz social, ela faz missão. Exatamente. Entendeu? O social quem faz é a prefeitura, é o governo, a igreja faz missão. Corretamente. Porque social você está fazendo com aquilo que sobrou. Uhum. A missão, a igreja faz a missão com aquilo que ela tem, não com o que sobrou. Né? Então é diferente esse tipo de realidade que o senhor está falando. Não é o evangelho, esse não é o evangelho. Onde você chega e só fala, Jesus te abençoe, meu irmão, e vai embora. Né? Essa palavra Jesus te ama, infelizmente virou bordão de pessoas, mas não muda ninguém. Não mata a fome de ninguém. Você não vai chegar para uma criança que está descalça e falar para ela, Jesus te ama, minha filha, e vai embora. Se a gente não voltar, não der para ela um alimento, não colocar uns calçados no pé dela, esse Jesus te ama não vai mudar a vida dela. Aí você vai dizer assim, eu tenho fé que Jesus vai te alimentar. Peraí, mas a fé sem obras é morta. Então eu tenho fé, beleza, vai lá, pega o que você tem e divide. Exatamente. Tenha fé que Deus vai suprir tanto a você quanto a quem você está doando. Entendeu? Aí é outro nível de fé. A minha fé não é, eu tenho fé que Jesus vai te abençoar. Não, eu tenho fé que Deus vai prosperar porque eu estou tirando de mim, estou dividindo com você. Entendeu? É outro tipo de fé. A minha fé já não está mais pausada. Não, Jesus vai fazer e vou virar as costas. Uma interpretação que tem daquele versículo, que Deus é o Senhor do ouro e da prata, não só de dinheiro, mas por que ouro e prata? Porque Deus ele santifica e purifica. Eu tenho que crer num Deus que vai santificar os meus bens, vai purificar os meus bens, vai santificar para que eu possa realmente ter paz de espírito em poder promover aquilo que o Evangelho manda eu promover. Quer ver uma coisa, pastor? Quantas pessoas sabem que Jesus cura? Pergunta na tua igreja, pergunta aqui na live, pergunta assim, Jesus cura? Eles vão falar sim. Sim. Mas quantos abrem a boca para pregar a cura a quem está doente? Sabe o que acontece? Muitos de nós cristãos calamos-nos, aí vem uma doença como essa pandemia maldita, leva a pessoa para o hospital,
Vamos pensar aqui no quase pior. Ela chega a ficar entubada, chega numa situação de quase morte e Deus resgata ela e traz de volta a vida e ela recupera a saúde. Aí quando ela sai, ela vai lá, pastor, quero dar uma testemunha aqui na igreja. Gente, eu quero falar para vocês que Jesus cura. Ô, cabeção, você não sabia disso antes? É necessário você ficar internado, passar pelo deserto, passar pela prova. Para anunciar. Para anunciar aquilo que você já sabe. Nós somos movidos, pastor, a falar, parece que a gente quer sofrer. Poxa, nós cremos, nós pelo menos falamos que cremos que Deus cura. Mas se eu não for curado, não passa de fala. Fica meio... Não faz de teoria. Então, quer dizer, aí Deus permite alguma doença, alguma enfermidade, e aí você fala, Deus, por que tu permitiu isso? Peraí. Mas eu estou te dando oportunidade para pregar o tempo todo, você não prega. Vai ter que passar por isso. Então, vou te mostrar que eu curo. Exatamente. É uma fé, que nós estávamos conversando com os meninos. Fé é você caminhar no escuro. Não esperar acender uma luz para você acessar alguma coisa. É você caminhar no escuro. E isso que o senhor está falando é realmente eu ter fé que Deus cura, mesmo sem Ele ter precisado me curar de alguma coisa. Exato. Eu sei que Ele cura. Eu sei que Ele faz. Ah, mas você não viveu. Eu não vivi, mas eu sei que Ele faz. Eu tenho certeza, é uma convicção. A fé, que nós lemos aqui, a fé é uma certeza daquilo que você não viu. A fé é uma convicção. Então, quando eu entendo que eu tenho esse nível de fé, que eu não preciso passar, mas eu sei que Deus faz, é um nível diferente. O que é uma luz no fim do túnel? Uma luz, um exemplo, saída. Não, a luz no túnel é o metrô. É o trem no metrô que está vindo ali. Porque a Bíblia, ela é luz para os meus pés. Aí, ó, pronto. Então, porque o crente fala, a luz no fim do túnel. Não, filho, eu vejo isso quando eu estou lá na estação de metrô. Aí você vê o trem vindo. Aí eu sei que o trem está vindo. Mas a palavra de Deus, ela é luz para o teu caminho. É lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Exatamente. Então, você falou assim, nós andarmos no escuro. Mas tenho certeza que Jesus, ele ilumina a nossa caminhada. Então, o que para os outros é escuro, para mim, eu estou andando em plena luz. O povo de Israel estava no deserto, enquanto o povo de Faraó estava lá na escuridão, havia uma tocha de fogo sobre o povo de Deus. Porque enquanto para quem não crê é escuridão, para nós é luz. Eu estou vendo você aí com essa camisa de Missão Sertão, que é deserto. O que é deserto para você? Deserto. O que é deserto? Deserto é um lugar árido, seco. E para o crente, ele serve como? A escola. Escola de profeta. A escola. Deserto é escola de profeta. Quando eu falo de fé, eu quero entender o seguinte, todo deserto abreviado é um deserto repetido. Se você começa um deserto, porque todo aquele que se propõe a seguir a Cristo tem que passar pelo deserto. Porque é uma escola de profeta, tem que concluir. Se você no meio do deserto, você para e quer depois retornar, você não retorna de onde você parou, você volta para o início e começa tudo de novo. Todo deserto abreviado é um deserto repetido. Então, se eu não tenho fé para trilhar esse deserto, é melhor nem começar. Jesus falou, se você não está preparado, não comece uma guerra para que o teu inimigo não ria da sua cara. Não comece a construir uma casa se você não tem fé que vai terminar, porque vão passar e vão rir da sua cara. Isso é muito forte. Seguir a Cristo, pretendo morrer e nunca dizer que é fácil. Sim. Mas eu prego sempre que seguir a Cristo é possível. Viver uma vida de santidade é possível. Não é fácil, mas é possível. Se você não crê nisso, não vá, não entre nessa caminhada. E eu acredito, pastor, assim, numa igreja, que a igreja, para mim, ela tem que ser invasiva. A pessoa que se propõe a estar na igreja, ela tem que se permitir ter a sua vida invadida pelo seu líder. Sim. Ela tem que se permitir ser corrigida pelo seu líder. O seu líder, ele tem a direção de Deus para te mostrar se o teu caminho é um caminho de fé. Se o teu caminho é um caminho que vai te levar para aquilo que Deus tem para você. Agora, se você está numa igreja e não permite que o teu pastor trate o seu caráter, vá para o shopping, não vá para a igreja. Você está perdendo o seu tempo. Igreja é um local de curar feridos. Sim. Não é um local de enterrar mortos. É para curar feridos.
Se eu estou indo para a igreja, eu estou me permitindo ser tratado. Se você não quer ser tratado, não vá para a igreja. Não vá. Eu quero deixar com vocês ainda, não sei nem o tempo. Fica em paz, pastor. Dá tempo, vamos lá. Esse texto de Gênesis 22. Cadê Jesus? Não vou precisar nem lê-lo todo, mas depois eu quero dar uma ênfase no versículo 13. 13. Lê o 13 para mim aí, pastor. 13? Sim. Vamos lá. Abraão ergueu os olhos. É 22, 13, né? Isso. Tá. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Agora lê o 8. O 8. Vamos lá. Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Qual a grande diferença do versículo 8 para o versículo 13? O 8, Abraão falou, Deus proverá o quê? Cordeiro para si. E no 13, Deus proveu o quê? Cordeiro? Não. Não. Deixa eu ver aqui. Um carneiro. Um carneiro. Carneiro. Então você vê, Deus ele tem o propósito. O Abraão esperou um cordeiro, Deus trouxe um carneiro. E eu vou explicar por quê. Que são dois animais distintos, não é a mesma coisa? Ou é? O carneiro é o pai. O carneiro É o animal já adulto, que já conheceu o sexo, que já conheceu as coisas da vida. Então, aquele homem já maduro, digamos então assim. ele é um adulto. E o cordeiro é um bebezinho. É um bebê. É a mesma espécie, tudo certinho, só que em idades diferentes, comparando a questão do bebê, da criança e do homem já feito. Mas para chegar nessa explicação mais profunda, eu quero voltar um pouquinho nesse capítulo aí e pensar o seguinte: Abraão estava indo com seu filho para sacrificá-lo. Qual era a idade de Isaac? Você chuta? Chuta aí. Quando eu te leio isso aqui, o que 12 passa? anos. 12 anos. 12 anos. É uma pena que o povo não pode interagir conosco agora, eu queria fazer essa enquete. No ao vivo depois seria bom. Quantos anos tinha Isaac? Eu acredito que uns 12. 25 anos. 25 anos. Isaac tinha 25 então anos. Então já não era de mais idade. um menino. Já não era mais um menino. Ou seja, quando ele chegou para o pai e falou: pai, o 12 aqui, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aí o Abraão falou: Deus proverá para si cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois seguiam juntos. 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele. Até aqui o Isaac está ajudando ele. Arrumou a lenha, não sei o que e tal. Aí vem falar o mistério da coisa. Amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar. O cara tinha 25 anos. Se ele quisesse dar um murro no pai e sair correndo, que ele percebeu. Ele falou: peraí, pá. O holocausto sou eu? Eu que sou a bola da vez. Então ele podia ter dado um murro no pai, que já dava bem mais idoso que ele, e dar linha na pipa. Então a gente fala muito da fé do Abraão e da fé do Isaac. A fé desse menino, desse homem, né? Desse homem, porque não era mais um menino, ele não estava ali iludido. Ele não era uma criancinha que o Abraão ia pegar ele à força, amarrar ali, deixar ele se batendo, querendo sair. Sem saber o que estava acontecendo, né? Pois é, aqui não falou, deixa eu ver se eu não estou enganado. E o deitou no altar, mas não falou que ele pegou o cara no colo e colocou em cima. O próprio Isaac deitou. Abraão não tinha nem força para deitar o Isaac. Então, assim, e a fé do Isaac? A gente só fala da fé do Abraão, mas Isaac também teve uma fé tremenda. Sim. Porque ele sabia que Deus iria prover. E era algo tão interessante que a terra de Ur dos Caldeus, de onde vinha Abraão, era uma terra onde era comum as pessoas oferecerem seus filhos aos deuses. E Abraão, quando saiu de lá, ele estava cheio, estava cansado daquela cultura pagã, estava cansado daquela situação que ele achava ridícula. E veio seguir a um Deus que não era o Deus da terra dele. Sabe, Deus, ele olhou para o céu assim, Deus falou: Abraão, olha os grãos de areia, olhem as estrelas do céu, tudo isso será como prova da sua possessão. E o filho da promessa de Abraão ia ser morto ali. Imagina o que passou na cabeça de Abraão. Falou: poxa, mas eu saí da minha terra porque eu era contra esse princípio. E esse Deus que eu estou seguindo está no mesmo princípio.
Então, será que não há Deus diferente? Não. Tem aquele hino, não há Deus maior, não há Deus melhor. Sim. Então, não há Deus tão grande quanto o nosso Deus. Até então, Abraão ficou em dúvida, falou, será que esse Deus me enganou? Mas Deus queria mostrar para Abraão e mostrar para nós hoje em dia que ele é um Deus diferente. Ele quis testar até onde ia a fé de Abraão, até onde ia a fé de Isaac, porque para nós sermos, não vou dizer merecedores, que é um termo pesado, mas para nós podermos fazer parte dessa história que Deus tem na nossa vida, nós temos que ser provados e aprovados. Deus não ia colocar na mão de pessoas que não tinham a fé fundamentada, a semeadura de um povo que ele estava criando. Sim. O Abraão tinha que ser maduro. O Isaac tinha que ser maduro. No final do capítulo 5, início do 6 de Hebreus, o autor lhe fala para nós pararmos de tomar o leite racional, parar de comer papinha. Está na hora de comer mocotó, feijoada, firme. Buchada de bode. Por quê? Buchada de bode? Porque Deus, ele precisa de pessoas estruturadas para poder representá-lo. Sim. Sabe uma coisa interessante, pastor? Não me deixe esquecer do cordeiro e do carneiro. Sim, está marcado aqui. Certo. É uma coisa interessante que a gente olha assim, Deus ele quer pessoas preparadas, pessoas estruturadas para esse caminho, porque Deus ele não vai entregar as coisas dele de qualquer jeito na mão de qualquer um. Quando Jesus falou assim, em meu nome, fazer isso em meu nome, não é o nome apenas de você citar. Nós cristãos temos o hábito de depois de orar, ao final da oração nós dizermos em nome de Jesus, amém. E nós pensamos que isso é em nome de Jesus. Mas em nome de Jesus é você viver a procuração espiritual que Deus deu a você aqui na terra para representá-lo aqui neste lugar. Em nome dele, então, é como se eu tivesse vindo, como se ele tivesse me enviado para representá-lo. Como não? De fato representá-lo. Nós somos representantes. Exatamente. Jesus, né? Não é só o nome Jesus. Vamos pensar o seguinte. Você vai viajar, pastor, e precisa resolver um problema aqui na cidade. E você não vai poder estar aqui na data. Você faz uma procuração para alguém, representá-lo. Essa pessoa, quando for, digamos, ao banco, um exemplo, com a sua procuração, o gerente do banco vai olhar para ele e vai ver você. Sim. Porque há uma procuração. Você constituiu ele seu representante. Sim. Deus fez o mesmo conosco. Nós somos representantes de Deus aqui na terra. Amém. O salmista fala, o céu e o céu dos céus pertence ao Senhor, mas a terra ele deu a quem para governar? Amém. Ao homem, ao ser humano. Em 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo não é qualquer povo, é o povo de Deus, que se chama pelo meu nome, ou seja, que me representa, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Só depois desse processo, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós somos responsáveis pela mazela que acontece aqui. Sim. Jesus falou que a igreja do Senhor, ela é o fermento aqui na terra. Para 1 quilo de farinha de trigo, você coloca 1 quilo de fermento? Não. Em absoluto. É uma pitada. Já pensou se o fermento ele tivesse raciocínio? Na hora que você fosse colocar na massa, ele ia gritar, peraí, você acha que eu vou lutar contra 1 quilo de farinha? Vou não, cara, tu tá doido. Não quero não, é muita coisa para mim. Aí você fazer o que com aquele fermento? Joga fora. Mas aí a outra parte do fermento está lá no saquinho, fala, é o quê? Ele não teve coragem, mas eu tenho. Aí você pega aquela outra porção, joga na massa, ele transforma a massa. Aquela massa de trigo nunca mais será a mesma, porque o fermento entrou naquela massa. A igreja, Jesus falou, nós somos fermento. Se o local que a igreja está, ela não mudar, a culpa não é do governante, não é da polícia, é da igreja. Porque a igreja é o fermento. Se ela não pegar essa fé que ela professa e não colocar em prática, ela está com defeito. E o fermento estragado, ele vai para o lixo. Então, se o local onde a igreja está estabelecida não mudar, a culpa é da igreja. Você chega num local, você olha assim, nesse bairro tem muita prostituição, tem muito tráfico, tem muita droga, tem muito qualquer coisa de ruim. Mas tem uma igreja.
entra a igreja ali. Aí você vai abrir a sua igreja naquele lugar. Passou um ano, está do mesmo jeito ou pior, a culpa é de quem? É do governador? É do prefeito? A igreja não está sendo diferença para o local. Não está colocando em prática a fé que ela professa. Então a fé, ela tem que ser prática. E falando isso aqui, não sei quanto tempo ainda nos resta. Vambora, continua. Aqui, por que cordeiro e por que carneiro? Então, isso é interessante. Por que isso? Diga aí. Porque qual é o animal que nessa história aqui, ele apareceu para fazer o quê? Para substituir O Isaac. o Isaac. Ele seria sacrificado no lugar de Isaac. Ele seria o sacrifício, morrer e tal. Mas depois de Isaac, o ser humano não continuou pecando? Sim. O ser humano não continuou errando e precisando fazer sacrifício de animais para ter o perdão do seu pecado? Sim. Deus falou que ele mandaria um cordeiro que ao morrer não seria necessário matar mais nada, porque ele seria o aleluia. Ele seria o cordeiro suficiente para poder curar todos os nossos pecados. Se aqui fosse um cordeiro no lugar de Isaac, Jesus já não seria mais o único cordeiro. Então Deus mandou o carneiro por quê? Porque o único cordeiro que viria era Jesus. Então, se ele colocasse um cordeiro, ele seria contraditório e Deus não se contradiz. Seria o segundo, né? Seria o segundo. E Jesus, ele é a primazia de tudo. Exatamente. Ele é o cabeça, é o princípio. Ele é aquele que cria e nunca foi criado. É aquele que move e nunca foi movido. É o que o Santo Agostinho, ele fala. É necessário ter uma força que move e nunca ser movido. Aquela força motriz. Então, se ali fosse um cordeiro, Jesus já não seria mais o cordeiro. Ele seria o segundo. Ele seria um cordeiro. Mas Jesus, ele é o cordeiro. Deus não se contradiz. Deus mandou o carneiro. Porque o lugar de cordeiro pertence só a Jesus. Só ele. Pertence só a Jesus. E nós, muitas vezes, queremos tomar o lugar de Deus. Exatamente. Nós queremos, eu sou, eu posso, eu faço, eu consigo. Não adianta. Deus está morto, segundo Nietzsche, porque nós enterramos Deus dia após dia na nossa vida. Nós enterramos Deus nas nossas atitudes, no nosso pensamento, nas nossas palavras. A nossa incredulidade mata Deus dia após dia. Verdade, pastor. Nesse ponto de vista, Nietzsche não está errado, Deus está morto. Porque nós deixamos de atribuir a Deus, deixamos de buscar em Deus a solução para o nosso problema e achamos que nós podemos fazer. Que a minha consciência, que a minha inteligência, que o meu ponto de vista, que o meu dinheiro. Olha, essa doença, essa miserável, essa doença que está aí no mundo, ela veio mostrar para nós que não há preto, branco, não há rico, não há pobre, não há gordo nem magro. Todos estão suscetíveis a morrer. Deus, ele está levando aqueles pecadores. Quantos pastores morreram? Será que todos os pastores estavam em pecado? Todos os levitas, todos os cantores estavam em pecado? Então isso vai mostrar que nós somos apenas um sopro nesse mundo. Exatamente, pessoal. O único que é eterno, o único que é a base da nossa fé, o único que deve ser o motivo da nossa fé é esse Cordeiro, que é Cristo. Que isso, hein? Isso é violento demais, né? Cara, isso é muito bom, pastor. Existem centenas de pessoas que precisam ouvir isso, entender isso, né? E para deixar bem claro que quando o pastor fala que Deus está morto, é realmente na sua vida, meu irmão. Você não deixa Deus agir, você não deixa Deus fazer, você coloca empecilho em tudo aquilo que Deus quer fazer, coloca Deus em segundo, terceiro lugar, coloca pessoas, problemas em primeiro lugar, tirando Deus de cena. E quando você faz isso, realmente você está deixando Deus de lado, Deus está matando Deus, tirando da sua vida. Não faça mais isso. Diante de tudo isso que foi falado aqui, você precisa entender que a sua fé é o que vai te levar a viver níveis no Senhor, que vai te levar a viver um milagre do Senhor para a tua vida. Como o pastor disse, o Cordeiro, que é o único na sua vida, tem que ser Cristo. Tire tudo aquilo que impede de você avançar, tire tudo aquilo que impede de você romper no Senhor, romper na sua vida profissional, na sua vida ministerial, na sua vida conjugal. Arranque tudo. Coloque Cristo como centro, coloque Jesus no centro da sua vida. Amém?
Pastor, tem mais alguma coisa para falar? Fica à vontade. Glória a Deus. Fica aí à vontade. Isaías 55. Não, falar à vontade a gente não termina aqui hoje. Só para encerrar aqui. Isaías 55. Ele fala sobre todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Isaías, ele fala que aquela pessoa que tiver sede, Deus dará uma porção de água. Mas aquela pessoa que está sedenta de Deus, que Deus vai derramar rios sobre ela. Ou seja, o tamanho da tua sede vai determinar a quantidade de água que você vai beber. Amém. Se você tiver, se a tua fé for pequena, se a tua sede for curta, Deus vai te dar um copo d'água. Mas se você estiver sedento, assim como a costa suspira pelas fontes das águas, se a tua sede for imensa, Deus vai te dar só um copo. Deus vai te dar rios, torrentes de água. O tamanho da tua sede vai determinar o tamanho da água que simboliza o Espírito Santo. Então, quanto mais você se encher do Espírito Santo de Deus, menos você se enche do mundo. Quanto mais você se enche do mundo, menos você se enche de Deus. Amém. Amém. Benção demais, né, meu irmão? O negócio ficou violento aqui. Nós já estamos encerrando. Quero voltar a dizer para você, não deixe de compartilhar com seus amigos, com as pessoas aí na sua rede social, né? Comente aí, deixa aí o seu comentário. Você tem uma pergunta para fazer para o pastor, deixa aí. Nós vamos anotar a sua pergunta, aí a gente passa para ele e aí a gente marca para ele responder você. Mas não deixe, meu irmão, de se interessar por aquilo que Deus tem para a tua vida, para a tua casa. Não deixe de buscar o Senhor, não deixe de buscar os planos dele para a tua vida, que é bem maior do que os seus. E aí você vai ver o quanto você vai romper diante de Deus. Amém? Deus te abençoe, um abraço, fique com Deus. Glória a Deus.